Então, nós vamos falar um pouquinho da importância das primícias. O que são primícias? Primícia quer dizer a primeira parte. A primeira parte. Quem ama matemática aí, né? Ama matemática, lá em frações, quem costuma fazer muito bolo, faz o quê? Quem tem muitos filhos, uma família grande, né? Então faz o quê? Pega um bolo, se tem 10 pessoas na família, ela corta aqueles 10 pedaços, né? Por igual, né? Lá em casa tinha que cortar, minha mãe tinha que cortar por igual. Se não cortasse, tinha briga. Não, cortou maior porque é preferido, porque não, tinha que ser igual. Então, cortava em 10 pedaços. Então, a primeira parte é aquele primeiro pedaço. Antes de qualquer pessoa tocar, tira aquele primeiro pedaço. Um pedaço daqueles 10. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos, capítulo 11, versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O que quer dizer aqui? Se a primeira parte do bolo é santa, toda a demais massa, todas as outras demais partes serão santificadas. Se a raiz for santa, também os ramos serão, porque aquela raiz foi separada, ela foi primícia, ela foi a primeira parte oferecida. Quando a gente vai numa festa de aniversário, o que acontece na festa de aniversário na hora do bolo, na hora do parabéns? Né? Todo mundo canta lá, igual a irmã Cláudia ontem fez aniversário. Se a irmã Cláudia ontem teve um bolo, não sei, mas ela tendo um bolo, será para quem ela vai dar a primeira parte? Qual o hábito que nós temos na nossa cultura aqui brasileira? Dar o primeiro pedaço para alguém. E o que isso quer dizer, irmãos? Quando a gente dá o primeiro pedaço para alguém, isso quer dizer, com atitude, ninguém fala, eu vou dar esse pedaço do bolo para o meu pai porque eu amo muito meu pai, porque meu pai é isso. Ou dar esse primeiro pedaço para minha esposa porque eu amo muito. Não. Só no seu ato, no ato de você pegar aquele bolo, aquele primeiro pedaço do bolo, e você dar para uma pessoa, a sua atitude está dizendo o quê? Que você está honrando aquela pessoa. Todos os aniversariantes, todos os convidados ali são importantes, mas aquela pessoa não podia faltar na festa do seu aniversário. Era a pessoa mais importante, era a pessoa que abaixo de Deus era que você queria contigo ali, naquele momento. É isso que aquela atitude de dar o primeiro pedaço do bolo para alguém quer dizer sem palavras. Quer dizer sem palavras. E aqui em Romanos 11 fala das primícias serem santas. Todo o restante vai ser santo também. Paulo aqui está fazendo uma referência de uma prática do Antigo Testamento, né? E ele faz essa aplicação ao povo do Novo Testamento. Esse aqui é um princípio espiritual que Paulo falou aqui em Romanos 11, 16, que também vale para nós nos nossos dias atuais. Mas é a lei. Jesus cumpriu a lei. Amém. Mas esse princípio ficou. Esse princípio ficou. Deus, querido, ele não precisa das nossas primícias, mas Deus quer com isso nos mostrar a nossa necessidade de tê-lo em primeiro lugar em nossa vida. Deus, ele fala, ele trabalha com princípios em toda a Bíblia. E esse princípio da primícia, da importância das primícias, nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Às vezes não fala explicitamente, como falou aqui em Romanos, como fala em Provérbios, como nós vamos ler agora em Gênesis, mas fala entre linhas.
E lá em Gênesis 4:4, Deus aqui também trata desse princípio da primícia, da primeira parte. Ó, Gênesis 4:4 diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel, ele pegou a primeira parte, as primeiras crias que as suas ovelhas e deu ali, as suas ovelhas, Abel tirou. E antes de comer, antes de vender, antes de fazer qualquer coisa, Abel ofereceu ao Senhor. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho para Deus. Abel, queridos, entendeu esse princípio das primícias. Abel compreendeu esse princípio e obedeceu. E por mais que, de repente, você fale assim, mas o que adiantou? Ele morreu por ter obedecido esse princípio. O que adiantou? A Bíblia diz que nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo, mas daquele que mata, que pode jogar nossa alma no inferno. Então, queridos, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. E Abel aqui obedeceu ao Senhor. Abel aqui, ele entendeu que ele tinha que honrar a Deus em primeiro lugar. E por mais que Caim tenha matado o seu corpo, diz aqui, ó, e atentou o Senhor para Abel. Abel atraiu o olhar de Deus para ele. Aleluia! Olha que graça! Olha que bênção maior! Que bênção grandiosa! O corpo de Abel morreu cedo aqui na terra, mas foi recebido no céu por Deus. Que Deus atentou para Abel. Queridos, a oferta anda junto com o ofertante. Não tem como separar. Deus sonda os dois. Aleluia. Deus, queridos, precisa ser em primeiro lugar em nossas vidas. E a gente vê o princípio da primícia também com Jesus. Jesus também falava sobre primícias. O que Jesus falou lá em Mateus 6:33? Ai, irmã, mas não tem a palavra primícia aqui. Primeiro lugar, é a primeira parte. Romanos 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Jesus nos chama ao princípio das primícias. Jesus o tempo todo mostra a importância deste princípio. Jesus em todo o tempo fala a importância de amar a Deus acima de todas as coisas, de dar a melhor parte, de dar o nosso melhor para Deus. Em todo o tempo. Lá em Mateus 22, Mateus 22, versículo 36 ao 40, Jesus também nos fala sobre isso, nos chama a esse princípio, o princípio da primícia. Mateus 22, os versículos 36 ao 40, no finalzinho quase. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendeu? O primeiro lugar, primeira parte, primeiro lugar. Deus tem que ser a pessoa que nós mais amamos, queridos. Ele tem que ser a pessoa. Vocês sabem, né? Que Deus é uma pessoa. Nós já estudamos sobre isso. Então, Deus tem que ser a pessoa que nós mais amamos. Não porque Deus precisa, não porque Deus é carente,
né? Está numa onda aí de tanta carência. Não, Deus não é carente, Deus não precisa do nosso amor, mas porque Ele nos ama, Deus criou esse princípio para nos regular, para nos orientar, para nos proteger, para que nada venha roubar o centro da nossa existência. Quem tem que ser o centro da nossa existência, queridos? Deus. Deus. E Ele que nos chama para essa comunhão, para um relacionamento com Ele. É para isso. É para isso que Deus nos criou, é para isso que Deus nos salvou. Qual era o prazer de Deus quando Ele criou Adão? O que Deus fazia? Deus ia toda tarde conversar com Adão. Era isso que Deus fazia? Então, Deus tem prazer, Deus quer ter comunhão conosco, Deus quer ter relacionamento conosco. Deus não tem filhos preferidos. Deus quer filhos chegados, filhos íntimos. Sempre que nós oferecemos, irmãos, a nossa primeira parte para o Senhor, todo o resto é santificado. E quando nós invertemos isso, misericórdia. Estamos quebrando os princípios, estamos desobedecendo. Queridos, os resultados são de acordo com a obediência, com a prática desse princípio, o princípio das primícias. Priorizar Deus ou não define a natureza do nosso relacionamento. Não define. Mas muda aquilo que nós experimentaremos na nossa vida. Tudo vai mudar. Às vezes a pessoa pergunta, poxa, eu escuto tanto testemunho, eu vejo fulano falar assim, assado de Deus. Mas será que não é porque fulano está obedecendo o princípio da primícia? O princípio de colocar, de oferecer ao Senhor a primeira parte, de colocar o Senhor em primeiro lugar? Então, queridos, quando nós priorizamos a Deus, nós vamos experimentar uma mudança na nossa vida. Quando damos o nosso primeiro tempo para Deus em devocional, nosso primeiro tempo. Deus entende, eu trabalho, né? Isso é para quem está ocupado. Isso é para quem não trabalha, isso é para quem tem tempo. A Bíblia, Deus, todo mundo fala, todo servo de Deus era trabalhador. Todo servo de Deus era trabalhador. Jesus pregava no deserto o dia inteiro, mas Jesus tirava a sua hora de comunhão com o Pai. Então, Jesus não tinha nada para fazer? Jesus era um desocupado? Não. Jesus estava dando exemplo de dar o princípio da primícia ao Pai, a primeira parte do seu tempo. Isso não é desculpa, é questão de prioridade. É questão do princípio da primícia, queridos. Quando damos a nossa primeira parte do nosso tempo, nós estamos santificando e consagrando todo o restante do nosso dia ao Senhor. A gente está ali com a nossa atitude falando assim, Jesus, vamos viver esse dia comigo. Espírito Santo, eu não posso viver esse dia sem o Senhor. Espírito Santo, me ajuda aí nessa labuta do restante do dia. Ser comigo, me acompanha. É isso que nós estamos falando com a nossa devocional para o Senhor. Não precisa você chegar para Ele todo dia e dizer, Jesus, estou aqui, hein, batendo cartão. Estou dando minha primícia para o Senhor. Não. E você nem vai precisar falar para os seus familiares. Eles vão começar a ver e entender. E não tem aí fora aí um jargão que diz que gentileza gera gentileza? E é a mesma coisa, queridos. É a mesma coisa. Você vai fazendo a sua devocional. E quando você for vendo, no tempo de Deus, os demais à sua volta vão sendo contagiados. Quando damos a nossa primeira parte do que nós ganhamos, do nosso salário, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, como diz lá em Provérbios 3, 9. É um texto bem conhecido. Provérbios 3, 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens
e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aqui o Senhor diz em outra passagem, não lembro agora qual, perdão, que diz: seja fiel no pouco. Muitas pessoas às vezes sabem, ai, Deus entende. Eu não tiro a primeira parte, porque se eu tirar, aí como é que vai ficar as minhas contas? Eu não posso envergonhar o nome do Senhor, atrasando as minhas contas. Amém. Beleza, realmente. Mas o que é do Senhor é do Senhor. E você pode ter certeza, se você honrá-lo, se você confiar, porque honrar o Senhor com as primícias das suas rendas é também uma atitude de fé, é uma atitude de confiança. Você pode ter certeza que o Senhor vai suprir as suas necessidades. Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus age segundo princípios. Deus não age segundo necessidade, tá? Deus age segundo a nossa fé. Deus não age segundo a nossa necessidade. Então, nós temos que ter fé, obedecer os princípios da palavra do Senhor e confiar, porque Deus, ele vai trabalhar através da nossa confiança, da nossa fé, em nome de Jesus. Queridos, o princípio das primícias tem que ser entendido e tem que ser praticado, colocando em ação, exercitando. Nós temos, queridos, o que quer dizer o princípio das primícias? Quer dizer colocar Deus em primeiro lugar e tudo que diz respeito a Ele em primeiro lugar na nossa vida. É isso que se resume essa questão, porque quando nós vivemos uma vida debaixo dos princípios de Deus, em obediência, em temor, você pode ter certeza que nós vamos ter uma vida transformada, uma vida totalmente mudada, quando nós obedecemos e honramos a Deus com os seus princípios. E assim vai. Como nós falamos, o princípio do tempo, a primícia do tempo, a primícia dos bens materiais, a primícia em colocar Deus em primeiro lugar, a minha vontade ou a vontade de Deus. Não, o que conta? Se eu amo a Deus, eu vou colocar a vontade dele. E qual é a vontade dele? Se eu o amo, eu vou procurar mais o conhecê-lo. E se eu o conheço, eu o amo mais, sabe? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Ah, tem um ditado que diz, queridos, assim, que a pior utopia ou a pior, eu esqueci agora a expressão direito, mas quer dizer assim, que pior coisa é a pessoa querer colher um resultado que ela não plantou. Por exemplo, eu, né? Eu sou plus size, não é verdade? Eu sou plus size. O meu número ainda é XG. Como diz uma irmã por aí, é extraordinário. Aí eu quero emagrecer. Aí eu fico, ai, vou emagrecer, vou emagrecer. Mas aí eu não faço atividade física. Eu como um monte de besteira. Meto açúcar para dentro, farinha, tudo que tem os derivados do leite. Olha aí, se você observar um pouquinho, temos uma nutricionista aí na aula. Eu não estou tão errada assim com tudo que, né, engorda, que inflama o corpo. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas eu estou fazendo uso desse conhecimento? Estou fazendo uso? Não. E, por consequência, eu estou acima do peso. E acima do peso, o que gera? Doenças. Eu estou ciente disso. Na minha mente, eu sei disso tudo. Mas cadê a prática? Não estou praticando. É a mesma coisa com a palavra de Deus. É a mesma coisa com os princípios de Deus. Eu não vou experimentar o emagrecimento tendo a teoria. Eu vou, como é que se diz? Eu vou ver o resultado de um emagrecimento eu praticando.
Eu fazendo atividade física, eu me alimentando bem, aí eu vou ver um resultado. Vou ver um resultado repentino de um dia para a noite? Não, queridos. Não, não vou ter esse resultado imediato. Queridos, a mesma coisa é quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus. Às vezes nós queremos ter uma colheita que nós não estamos plantamos e nós ficamos às vezes reclamando por resultados que a gente nunca vai ter se a gente não plantar, se a gente não começar a praticar esses princípios. E não é do dia para a noite, não é com uma semana, não é com 2 semanas. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Ser de Jesus, ser cristão, ser filhos de Deus, é um estilo de vida. E Deus não age segundo preferência. Deus age segundo a obediência a quem guarda e cumpre os seus princípios, tá? Deus age segundo princípios. Às vezes tem pessoas, mas por que Deus permitiu isso? Faça igual, tem pessoas que esperam só a ceia para fazer uma autoanálise. Não, queridos, nós temos que fazer esse autoanálise todo dia, olhar para dentro de nós mesmos e pedir ao Espírito Santo, Senhor, me mostra, me ajuda a fazer a tua vontade. Pai, em que eu estou te desagradando? Pai, em qual princípio eu estou quebrando? Pai, o que eu preciso mudar, Pai? Claro, queridos, que nós estamos. Ninguém aqui nessa terra vai ser perfeito, mas Deus quer ver em nós o desejo de se aperfeiçoar nele. Deus quer ver em nós, e cada vez que nós o buscamos mais a sua face, Deus vai tirando um pouco de ruim de nós e vai colocando um pouco daquilo que é bom dele em nós. Amém? Então, que a gente não venha buscar a Deus só por respostas, mas que a gente venha buscar a Deus para ter uma vida de relacionamento e comunhão com Ele. Não, não queira viver num absurdo. Absurdo é você querer viver uma coisa que você não está plantando. Você quer conhecer mais da palavra de Deus? Não existe unção para você saber toda a Bíblia de cor e salteado. Não existe isso. O que existe é você, todos os dias, se alimentar da porção da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo, permitindo que ele vai trabalhando no seu coração, no seu interior, e ali vai te lavando, vai te transformando. A mesma coisa é a oração. Eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo, eu queria tanto ter mais do poder de Deus na minha vida. Busca o Senhor. Ora mais. Ora mais. Aí você usa desculpa, mas eu não tenho tempo. O que você faz nas suas 24 horas? O nosso tempo, queridos, nos prova, nos mostra quem tem sido as primícias da nossa vida. Quem tem tido prioridade na nossa vida. E Deus, ele quer o primeiro lugar. Deus, ele quer o primeiro lugar. Ele não quer ser segundo nem terceiro colocado. Jesus foi bem claro. Com Deus não tem essa, não. Né? A galera aí nas Olimpíadas aí se satisfazendo com prata, com bronze, não. Deus é ouro, é o primeiro lugar. Porque Ele, somente Ele, nos amou, que enviou o que Ele tinha de melhor por nós, seu Filho Jesus. Então, Ele é digno. Se tudo que nós somos hoje, se tudo que nós temos provém dEle, e por que Ele vai ficar em segundo? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus, ele é Senhor. Então, queridos, se você quer viver uma vida debaixo desse agir de Deus extraordinário, que você possa começar a partir de hoje, não mais quebrar princípios, mas obedecê-los. Obedecê-los. Em nome do Senhor Jesus. Pai,
Em nome de Jesus, diante ainda da tua presença, Senhor, com temor e tremor. Não somos melhores do que ninguém, meu Pai, mas quando nós buscamos a tua face, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos fortalece. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais. Derrama sobre nós mais uma porção do teu Espírito Santo, Senhor, nos fortalecendo, nos revigorando. Senhor, nos ajude, Pai, a obedecer, Senhor, os princípios da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a temer, Pai, porque a tua palavra diz que o temor a ti é o princípio da sabedoria, Pai. Então, nos ajude a te temer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de plantar a obediência aos teus princípios, plantar em colocar o Senhor em primeiro lugar, e com certeza, no seu tempo, de acordo com a sua vontade, nós vamos escolher uma vida transformada, uma vida mudada, que vai acontecer dentro de nós e em volta de nós, para a glória do teu nome, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa-nos muitas das vezes se damos o resto para o Senhor, Pai. A verdade é essa. Muitas das vezes, com as nossas atitudes, não falamos com palavras, mas com as nossas atitudes acabamos dando o resto para o Senhor. Às vezes, o resto do nosso dia, o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto do nosso culto, o resto, Senhor Deus, o resto. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te buscar em primeiro lugar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver, Pai, segundo os teus princípios, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, visita a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui na aula, Senhor. Visita com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Derrama o teu poder, Senhor, fortalecendo, ajudando a cada um de nós a sermos testemunhas do Senhor, Pai. Em todas as áreas da nossa vida, que sejamos por inteiros, Senhor Deus, por inteiros, em nome do Senhor Jesus.